A Idade Moderna foi um período em que a Europa se enxergava como o centro do mundo, mas o nome também surgiu por conta da lógica eurocêntrica. Nesse sentido, seu início é definido pela queda de Constantinopla, com a conquista da capital do Império Bizantino pelo Império Otomano, em 1453, e seu fim, pela Revolução Francesa, em 1789. Nessa época aconteceram coisas como a transição do feudalismo para o capitalismo, a Grande Fome, a Peste Negra e a Guerra dos 100 Anos. A transição do feudalismo para o capitalismo ocorreu após o surgimento da burguesia, onde serviços que serviam tanto nos feudos como nas cidades chamadas burgos, praticavam o mercantilismo, porém o mercantilismo era base de trocas, e essas trocas eram ruins de fazer pois cada feudo tinha uma moeda de troca diferente, e então decidiram unificar tudo em uma moeda, e assim nasceu o capitalismo. Além disso, a ascensão da burguesia contribuiu para o enfraquecimento da nobreza e o fortalecimento da realeza. A partir do século XIV a Europa começou a passar por crises nos âmbitos econômicos, políticos, social e cultural, que gerou a queda do feudalismo. A Grande Fome foi uma crise que começou quando a Baixa Idade Média não tinha resultados excedentes de crescimento de cidades e de produção de alimentos, deixando a sociedade propensa a fenômenos naturais. Então, a Europa foi atingida por uma grave crise de abastecimento nas cidades e de produção nos campos, em decorrência de fortes chuvas que arruinaram as plantações, com enchentes violentas e invernos rigorosos, o que causou a fome generalizada. Outra crise grave foi a peste negra, uma pandemia de uma doença que castigou milhões de pessoas. As condições daquela época não eram das melhores, sempre ter um rato junto com você era comum, e foi aí que a peste bubônica se iniciou. Os ratos continham pulgas com doenças graves, naquela época era comum existir ratos por perto, então a peste começou. As peles das pessoas começaram a encher de doloridos bulbos, os casos de febre aumentaram muito, acompanhados de dores de cabeça e calafrios. Então, a escassez de mão de obra, causada pela peste, ocasionou um forte deslocamento dos servos para os centros urbanos, o que favoreceu muito a burguesia, que lucrou com a oferta de mão de obra nas cidades, que pagava baixos salários, enquanto a nobreza perdia terras e títulos nobiliárquicos para a burguesia. E por último a Guerra dos 100 Anos, que foi uma guerra entre França e Inglaterra pela disputa dinástica do trono francês e da região de Flandres, nos Países Baixos. A guerra foi tão grande que envolveu o nome de Joana d'Arc, guerreira que comandou o exército francês, que em seguida foi vista como ameaça para a Igreja Católica, que não aceitava que uma simples camponesa teria falado com Deus, algo que era reservado ao Papa. Ela foi queimada viva após um grupo de franceses aliados aos ingleses a capturarem. A extensa duração da guerra fez com que os senhores feudais ficassem pobres e precisassem entregar seus exércitos particulares ao rei, que fez uma aliança com a burguesia para controlar inúmeros impostos dos senhores feudais.